A proposta de redução da maioridade penal que tramita no Congresso Nacional divide opiniões e gerou muita polêmica. Para uma fatia da população, os menores capazes de roubar e matar podem responder pelos seus atos. Já os meios jurídicos e os órgãos, bem como instituições assistencialistas, o pensamento é totalmente oposto. Para fazer uma análise sobre este assunto, nós recebemos na edição de hoje o sociólogo Almir Menezes, professor da Universidade Federal do Estado do Amazonas. Olá, boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Professor, essa proposta é a saída para resolver o problema que a gente vive hoje? Em hipótese alguma. O Brasil, ele avançou muito em termos de consignação de tratados internacionais de proteção à criança e ao adolescente. Nós temos, afinal de contas, um sistema jurídico, um mini sistema jurídico protetivo, aquilo que a gente chama de princípio da proteção absoluta, que garante, sob o ponto de vista, direitos fundamentais para crianças e adolescentes. Eu não vejo, em hipótese alguma, o que este projeto de emenda constitucional possa trazer de significativo em termos de segurança pública. Agora, professor, na sua opinião, por que o processo de ressocialização não está obtendo sucesso? Falta alguma coisa ainda? Quais são as medidas a serem tomadas? Tenho opinião divergente, né? Em se tratando, por exemplo, dos crimes de homicídio no Brasil, os crimes de homicídio propiciados por adolescentes, né, de 16 a 18 anos, está hoje, segundo dados do Ministério da Justiça, em torno de 1%. O Brasil é um dos países campeões em termos de homicídios, sob o ponto de vista anual, né, chegando a quase 50 mil homicídios anuais. Adolescentes cometem em torno de 500 homicídios anuais. Eu não vejo, né, e assim como uma boa parte das instituições, vê isso como um gigantesco problema. E é impressionante que as medidas socioeducativas, elas são muito mais operacionais, apresentam resultados objetivos e com muito sucesso em se tratando da recuperação de crianças e adolescentes. Em torno de 10% a 20%. Né? Ao contrário, por exemplo, do sistema prisional de adultos, no qual o processo de recuperação ele é muito lento e ele é pouco positivo. Né? Praticamente 70% daqueles que lá estão voltam. As medidas socioeducativas entre 10% e 20%. Né? Eu entendi, professor. Agora a gente pede para você, telespectador do AmazonSat, ir lá na nossa página, Jornalismo AmazonSat, curtir. A gente daqui a pouco vai fazer as perguntas que os nossos telespectadores enviaram, eles que são internautas também, querem participar desse bate-papo. Agora, o senhor acredita que apenas as políticas públicas possam resolver esse problema? Olha, o grande problema do Brasil é o seguinte: me parece que determinados setores, quando estão diante daquilo que eu chamaria a criação de uma cortina de fumaça, eles criam situações, né, que de fato não tem assim um nexo. Né? Quando eu vejo a redução da maioridade penal, eu não vejo isso como um gigantesco problema a ser enfrentado pelo Brasil. O Brasil tem problemas mais sérios, como, por exemplo, a desigualdade social, que é absolutamente colossal neste país. Né? É impressionante como estes setores que se arvoram protetores daquilo que a gente chama de segurança pública, a segurança pública tem que ser pensada sobre outros aspectos e não somente sob o ponto de vista do direito penal. O direito penal tem um grande princípio, que é o princípio da intervenção mínima. Né? Então nós temos que realmente garantir a educação, garantir as condições ideais para que essas crianças e esses adolescentes possam desenvolver nas mais variadas áreas no Brasil. E eles estão desenvolvendo a partir do momento que 1% de
Os adolescentes e as crianças só participam de 1% de homicídios neste país. Agora eu peço para que a minha produção coloque aqui no telão as perguntas que os nossos internautas estão enviando. Por exemplo, muito obrigada, Leandro Santos, ele que enviou a seguinte pergunta, professor. Em nosso país, é perceptível observar que nossas lideranças têm o costume de imitar legislações de outros países, seja por considerar uma boa ideia ou mesmo por achar que pode dar certo aqui. Tem algum país que a redução da maioridade deu certo e o índice de violência diminuiu? Veja bem, o Brasil tem uma especificidade histórica, né, de desamparo às suas crianças e a seus adolescentes. O Brasil é um país absolutamente desigual, né? Então, a preocupação do Brasil sempre foi com políticas públicas de encarceramento, né? E, de uma certa maneira, políticas públicas que trazem a possibilidade de que todo o problema social se resolve, afinal de contas, com polícia, se resolve com direito penal. Se nós pegarmos, por exemplo, a Alemanha, a maioridade penal lá é diminuta. Se nós pegarmos a Inglaterra também, se nós pegarmos vários estados nos Estados Unidos, a maioridade também é diminuta. Mas não há como se comparar, né? A Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos e as suas condições sociais e as suas condições de encarceramento com o Brasil, né? O nosso sistema carcerário, desculpe a expressão, ele é medieval, né? Ele é um inferno dantesco sem o grande poeta Virgílio. Agora nós temos uma outra pergunta. Muito obrigada pela sua participação, internauta, que foi até a nossa página do Jornalismo Amazonsat deixar a sua pergunta sobre a questão da redução da maioridade penal. O Isaac de Paula, ele questiona, a solução dessa questão é reduzir a maioridade penal ou punir de forma mais severa quem alicia crianças ao crime? Perfeito, né? Eu acho que essa pergunta é muito interessante. Ou seja, ao invés de modificarmos aquilo que eu acho que é uma cláusula pétrea, a maioridade penal no Brasil de 18 anos, no meu entendimento, é uma cláusula pétrea. Portanto, ela é um direito fundamental. Ela não pode ser alterada. Nós temos o quê? Nós temos outras maneiras, né? Outras maneiras de modificar a relação penal com o adolescente. Por exemplo, modificando as medidas socioeducativas que hoje são aplicadas. De 3 anos, por exemplo, passando para 4, né, passando para 5, em se tratando de crimes contra a vida. E somente nesse caso. Né? Tá certo, professor. Outra pergunta. O Isaac fez 2, mas a gente escolheu apenas uma, tá, Isaac? Mas muito obrigada. Aqui a Maísa Fernandes, ela comenta. A crença de que os problemas sociais ligados à juventude, principalmente a violência, são insolúveis a curto prazo e a urgência com que se manifestam as expectativas de uma resposta governamental para a população culminam num debate superficial. Este encobre uma discussão maior e mais importante sobre o papel do Estado e da atuação do mesmo diante da juventude. Esta falta de perspectiva acerca da juventude mostra o descaso com que o país, nas diversas esferas, aloca o planejamento. É o questionamento dela. O que seria, então, na contemporaneidade, pensar a juventude no âmbito político? Não há como pensarmos um projeto de Brasil, não há como pensarmos um projeto de Amazônia sem pensarmos crianças e adolescentes, né? Sem dúvida nenhuma, mesmo que esse discurso seja piegas, é o discurso de um projeto, né? Nós não podemos tratar as nossas crianças e adolescentes sob o ponto de vista do direito penal, sob o ponto de vista do encarceramento e sob o ponto de vista da morte, né? Que é, afinal de contas, o nosso sistema prisional. Nós temos que criar as condições materiais para que as nossas crianças tenham condições de realizar seus sonhos. É o sonho da vida, é o sonho de uma existência proba e digna. E eu percebo isso com a educação e com a criação de políticas públicas que protejam cotidianamente as nossas crianças do crime organizado. Esta política de redução da maioridade penal tende a levar as nossas crianças realmente para o crime.
Muito obrigada pela sua pergunta, Maísa Fernandes. Na próxima semana e ainda nesta nós teremos outras entrevistas, mas estamos abordando a questão da redução da maioridade penal. O Nuno Lobo, do ponto de vista sociológico, a redução da maioridade penal reduziria o índice de criminalidade no Brasil ou lotaria ainda mais as penitenciárias? Não, em hipótese alguma, né? Ou seja, não há dados estatísticos que esta medida, que é uma medida que está sendo muito difundida por determinados setores da sociedade, talvez muito mais no sentido de esconder os problemas que realmente precisam ser enfrentados. Como eu acabei de falar anteriormente, que é o problema da desigualdade social e da falta de amparo, né, em termos de políticas públicas para jovens e adolescentes. Não creio, afinal de contas, que esta medida seja uma medida eficaz. Professor, para finalizar a nossa entrevista, eu estive conversando com o professor Almir Menezes, ele que é sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas. O senhor acredita que a medida será aprovada na Câmara e no Senado? Olha, infelizmente, né, há um grande amparo, né, de determinados setores da sociedade brasileira que querem, porque querem, esta redução da maioridade penal, no sentido de que isso vai solucionar os nossos problemas de segurança pública, né? Um engano frenético e nós vamos necessariamente nos arrepender se tal medida, afinal de contas, for aprovada em 2 turnos na Câmara Federal e aprovada em 2 turnos no Senado Federal. Espero que isso não ocorra. Há tempo ainda de repensarmos essas questões. Professor Almir Menezes, eu quero agradecer pela sua participação. Eu sei que à noite é difícil, a agenda lotada, mas o senhor veio até aqui para explicar para o nosso telespectador o quanto que isso pode modificar o nosso dia a dia e o impacto dessa medida. Muito obrigada. Muito obrigado. Né? Prazer. Tá certo, eu que agradeço. E daqui a pouco, comunidades indígenas da capital roraimense recebem campanha de vacinação contra a febre aftosa. E ainda, embaixador do Peru visita o Amazonas já visando estreitar laços econômicos. Nós voltamos em instantes.